Olá, queridos amigos, estupendos alunos. O meu nome é Emerson Malheiro e estamos aqui em razão do evento sobre inteligência artificial na sociedade da informação, riscos e precauções para um podcast com os professores José Marcelo Menezes Vigliar e professora Grace Fuller. São professores do Programa de Mestrado em Direito da Sociedade da Informação das Faculdades Metropolitanas Unidas. O professor José Vigliar traz o tema Barreiras Atitudinais Discriminatórias e ou não inclusivas no desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no Brasil. Professor, fale-me um pouco sobre o tema. Muito bem, muito obrigado, professor Emerson Malheiro, professora Grace. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast para trazer de novo esse tema que tratamos no evento da inteligência artificial. Tema esse palpitante e que eu optei por tratar dos projetos de lei que estão em trâmite sobre a inteligência artificial. E em todos eles existe uma falha ou pelo menos uma falta de atenção sobre a necessidade de que a inteligência artificial não tenha nenhuma trilha, nenhuma projeção discriminatória. E é muito fácil disso acontecer, porque tudo, afinal de contas, vai depender de quem vai alimentar a inteligência artificial. E a minha grande preocupação foi uma preocupação bastante acadêmica mesmo, no sentido de colocar a futura lei da inteligência artificial, de colocá-la num ambiente que a precede. Nós temos uma Constituição Federal hoje que protege os dados a partir da Emenda Constitucional de 2022, que ela faz a proteção expressa como garantia do cidadão. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, obviamente, mas nós temos outras leis importantes, como é o caso da Lei da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz uns conceitos que aparentemente seriam manobrados apenas quando estivéssemos pensando na pessoa com deficiência, que é o conceito de barreira. Na verdade, houve um deslocamento da identificação da pessoa com deficiência para as barreiras que são impostas para as pessoas com deficiência. Então, a questão ficou ambiental e não centrada na pessoa com deficiência, na doença ou coisa parecida. E a remoção de barreiras é uma emergência, não só para a pessoa com deficiência, mas esta lei, ela traz conceitos que eu posso estender para outros ramos. Né? A discriminação passou a ser expressamente combatida por essa lei. E uma das principais barreiras que nós temos é a barreira atitudinal. Através de atitudes, eu discrimino as pessoas. Eu não preciso fazer muitas coisas. Porque existem outras barreiras mais visíveis. Barreiras arquitetônicas, claro que são exclusivas, elas são excludentes, né? As barreiras arquitetônicas. Barreiras de outras naturezas são muito fáceis de serem detectadas, mas as atitudinais, elas exigem uma imediata mudança de tratamento, porque através de pequenas atitudes mantenedoras de uma situação discriminatória, eu continuo discriminando. Eu não preciso discriminar descaradamente, eu mantenho a coisa como está e eu excluo pessoas. Isso pode acontecer na inteligência artificial. Não é? Eu posso encontrar uma barreira discriminatória dentro da inteligência artificial, que vai, por exemplo, detectar a pessoa pela sua raça, a pessoa, enfim, por qualquer atributo que a pessoa tenha, alto, baixo, não é? Uma pessoa, por exemplo, que faça uso de cadeira de rodas, e isso tudo pode criar um sistema muito sutil de discriminação, de dificultar os acessos, de já eliminar a pessoa antes que ela vá participar, por exemplo, de um certame. Então, eu vou aqui insistir que as leis, os projetos de lei e a futura lei, ela tinha que ter, na minha forma de entender, um dispositivo expresso dizendo das barreiras atitudinais e a proibição. E como que eu vou captar isso, professor Emerson?
eu vou captar isso na trilha da inteligência artificial. E o grande salto que nós vamos ter é o relatório de impacto da inteligência artificial. Assim como nós temos o relatório do impacto ambiental, assim como temos o relatório do impacto urbano, para, por exemplo, edificações, etc., eu tenho que apresentar. Eu que vou trabalhar com a inteligência artificial, eu, por exemplo, uma empresa de telefonia, seja lá o que for, eu tenho que ter o meu relatório de impacto. O que eu posso causar de discriminação com esta minha inteligência? Porque é a única forma que as autoridades e as próprias pessoas que se sentirem prejudicadas têm para realizar a comprovação eventualmente em juízo, para anular certames, para indenizações, para, enfim, essas atividades. Se isso for muito bem planejado, se essa trilha for muito bem, muito fácil de ser percorrida por um perito, obviamente, o juiz não vai ter uma condição técnica talvez de fazer isso, mas se isso for, essa trilha for detectável, nós vamos conseguir usar a inteligência artificial sem que ela constitua por si mesma uma barreira. Então, essa é a ideia. A lei, ela vai ter que conviver com um conjunto de leis e a Constituição que a precede. Ela não pode ser simplesmente técnica e simplesmente trazer previsões muito esparsas. Não pode, não, ela tem que efetivamente proibir a edificação de uma barreira atitudinal. É engraçado usar esse termo, porque barreira, a gente edifica uma barreira, né? Aqui não é uma edificação, mas é uma criação de um sistema em que eu posso separar uma pessoa, tirar essa pessoa, justamente por qualquer atributo que o programador quis ou foi instado a incluir nessa inteligência artificial. E professor Vigliar, como professor de Direito Constitucional que sou, não posso deixar de perguntar, podemos enxergar na Constituição Federal normas que protejam essas pessoas em face da inteligência artificial? Podemos. Podemos enxergar até mesmo no princípio da dignidade da pessoa humana, que eu acho que esse é o carro-chefe, talvez o principal, mas podemos também, professor Emerson, verificar que quando se eleva os dados a uma condição de garantia individual e coletiva das pessoas, quando se eleva isso a uma categoria de norma de proteção, dessas garantias individuais, nós temos que pensar que esses dados eles estão incluídos na sua realização pela própria inteligência artificial, que poderá, inclusive, criar, pensar por si, né? Ir se aperfeiçoando, se autorregulando. E isso é um grande problema, isso pode efetivamente afetar. Então, eu creio que principalmente, professor, o princípio da dignidade da pessoa humana, a proteção aos direitos humanos, etc., eles estão muito claros na nossa Constituição, a proteção, fora a proteção jurisprudencial e doutrinária sobre esses temas, eles são sim indicativos dessa necessidade. E professora Grace Fuller, como grande docente no direito penal, como é visto o aspecto penal das barreiras atitudinais no desenvolvimento da inteligência artificial? Pois não, professor Emerson. É interessante porque aí nós vamos recair numa temática que vem sendo extremamente discutida, que é com relação à responsabilidade penal da própria IA. Se a IA responderia de per si, ou seja, ela como um ente autônomo, né? Portanto, com consciência e vontade, porque um dos elementos característicos para a realização de um crime é que o agente tenha conduta, pratique uma conduta e nessa conduta haja a vontade e a consciência. Então, há necessidade de se analisar se a inteligência artificial seria, assim, um agente autônomo de um delito, a ponto de ser criminalizado, e quais seriam as sanções acerca disso,
né? E aí a gente já está indo, né, para mais que um admirável mundo novo, certo? A primeira questão. A segunda questão, se quem responderia seria aquele que de alguma forma está por trás da inteligência artificial, né? Ou se de outra parte ninguém responderia por um ato praticado por meio da inteligência artificial, caso este ato fosse ocasionado por exemplo, um erro da máquina, né? Então, um erro de uso ou um erro da sua própria gestão, no gestar dessa própria máquina que efetivamente saiu com algum problema. Então, esses são os primeiros pontos que eu vejo daí, né? Um segundo ponto é o seguinte... eu achei extremamente interessante a sua colocação, né, sobre essa questão das atitudes. Então, condutas que são praticadas contra pessoas violadoras de direitos fundamentais, né, e que se caracterizam como causadoras de microlesões estruturais. As microlesões aí da estrutura democrática do direito. Nós temos um aluno no mestrado que vai desenvolver um estudo sobre inteligência artificial e discriminação da população carcerária trans, que é uma forma muito simples de se criar e talvez difícil de remover. Porque existe uma política de segurança para essas pessoas trans que estão no sistema penitenciário, existe uma necessidade de integração ao mesmo tempo, de não afastamento dessas pessoas, e tudo isso é uma política, isso vai desaguar numa política pública de tratamento penitenciário para essa população. E veja, é muito fácil, eu posso... criar um sistema de identificação em que numa população carcerária masculina eu tenha pessoas que têm, por exemplo, formas femininas. Isso pode criar uma série de problemas, inclusive deixando essas pessoas vulneráveis à violência, a excesso de violência. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, há uma necessidade de criar uma separação, mas ao mesmo tempo criar políticas integrativas de trabalho, de escolaridade, de educação, de fomento, a participação, porque é a população mais discriminada no sistema, que já é uma população discriminada por si, né? E vocês então calculem os cuidados que não tem que ter e o problema, quer dizer, todas essas vigias que se tem nesse sistema, eles têm que estar calibrados para a proteção e integração dessa população. Então, é muito fácil discriminar também, é muito fácil identificar e aquela história, o agente penitenciário seria o responsabilizado, mas ele, esse relatório de impacto, ele tem que estar muito claro para saber o que vai ser analisado na utilização da inteligência artificial para a população carcerária. E aí depois fazer as suas subdivisões. É um grande drama. O projeto do aluno, ele fez um estudo, inclusive, do número de violência registrada. É um negócio, assim, assustador. Violência moral. E aproveitando essa sua colocação, sob a sua ótica, sob a sua opinião, a simples legislação, simples no sentido de que apenas uma legislação seria capaz de impedir, de obstaculizar essas práticas discriminatórias? Eu acho que não, mas nós temos que... o que não podemos também, justamente pela dificuldade, eventualmente, de eliminar as barreiras, nós não podemos também deixar de legislar.
Sim. Nós temos que fazer uma contenção da inteligência artificial, sob pena daqui a pouco a inteligência artificial dominando as nossas atividades. Né? Então, eu volto a insistir com os colegas, com os nossos ouvintes, a grande luta para todos aqueles que forem opinar, que forem ser ouvidos em relação à inteligência artificial, deve ser lutar para que esse relatório de impacto seja efetivo e permita que eu percorra o ITER e verifique o que foi planejado para esta utilização específica de inteligência artificial. Área de segurança, área de concessão de crédito, etc. Né? O que nós podemos detectar aqui de elementos discriminatórios? Isso é uma coisa que é importante. Quem realizaria esse O relatório, a lei diz que quem vai se utilizar tem que preparar o relatório de impacto e ele vai ficar à disposição, obviamente, para eventuais necessidades. Esse é um material que não se perde exatamente, né? Eu vou depositar esse material na nuvem, né? Então eu posso resgatar a qualquer momento e periciá-lo, se for o caso, para verificar se houve aqui alguma tentativa. Eu acho que esse é um dos grandes, das grandes ferramentas indispensável que a futura lei, seja qual ela, dos 3 projetos que estão aí, isso tem que ser uma coisa muito bem tratada. Senão vai ter barreira discriminatória, certamente. Estamos aqui com o professor José Marcelo Menezes Vigliar, com o tema Barreiras Atitudinais Discriminatórias e ou não inclusivas no desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no Brasil, com os comentários da professora Grace Fuller. E encerramos o podcast que surgiu em decorrência do evento sobre inteligência artificial na sociedade da informação, riscos e precauções.